Olá, boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Neste momento eu quero aqui chamar a todos para uma atenção de um comentário que eu quero traçar entre a psicanálise dentro do Evangelho. E nisso eu quero fazer menção do texto de João capítulo 8, a partir do versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravo de alguém. Como dizes, seremos livres? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes de traçar esse comentário, eu quero conceituar sobre a palavra psicanálise e também a palavra evangelho. Pois a palavra psicanálise ela vem do grego, é a junção de duas palavras que quer dizer psique, é o que denota a ideia de respiração da vida. É também considerado por algum a centelha da alma humana, que é a mente, mas de forma aprofundada, o psique também é a alma humana. A palavra análise, bem que sabemos que ela tem o contexto da ideia de decomposição de um todo, né? Também a ideia de levar esse todo, é o exame desse todo minuciosamente, é o processo pela qual sabe os efeitos e a causa, né? Então, para falar dentro do Evangelho e a psicanálise dentro deste Evangelho, também a palavra Evangelho, que denota a ideia do grego que é evangelho, que denota a ideia de boas novas, também que traz a recompensa para aquele que dá as boas novas. E no tratado final dessa palavra boas novas é aonde que traz a chegada do reino, baseado na salvação do Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Então, olhando a ideia de Deus entre a psicanálise e o Evangelho, a ideia de Deus sempre foi que a humanidade fizesse uma leitura da sua própria existência baseada justamente nestas boas novas. A chamada Evangelho, formada por este grande psicanalista da alma, Jesus Cristo, o seu próprio filho, o Filho de Deus. E essas boas novas trazida por Deus ao mundo não é uma simples anunciação, mas traz para a humanidade a reflexão de subjetividade e objetividade narrada na vida e obra desse grande psicanalista da alma, Jesus. O que revela nesta obra é o passado moral e mental da humanidade, sendo tomado pelo trágico momento do pecado, em que leva à tona o conceito de liberdade. A princípio, a liberdade para a humanidade era constituída na santidade na era da inocência, pois a santidade eu
constituo ela como, ou conceituo ela como a ideia daquilo que torna o homem escravo. Então, santidade é a liberdade de tudo aquilo que torna o homem escravo. É este o conceito que eu trago para a ideia de santidade, que faz a separação daquilo que torna o homem aprisionado. Exemplo disto, podemos analisar a vaidade extrema, né? Uma vez que esta vaidade provoca a sensualidade, levando outras pessoas ao delírio, né? A liberdade passa a ser neutralizada aí, de forma intrínseca e extrínseca. De forma intrínseca, podemos dizer que esta liberdade, estando essa pessoa que provoca a sensualidade, ela procura ser vista e reconhecida por todos, de todos os meios na sociedade, em que vive para ter uma vida no olhar do outro, né? Ou seja, ser reconhecida e ter o seu autoestima levantado pela provocação. Então aí é onde surge a ideia da libertinagem, uma vez que a liberdade passa a ser neutralizada aí. E de forma extrínseca, é quando a sociedade, que era justa, passa a ser pervertida diante dessa libertinagem, onde os valores se tornam inversos, né? Então, a psicanálise do Evangelho leva o homem a regressar a esse estágio de origem que ele perdeu, né? Em uma reflexão da palavra de Deus, né? Tanto de forma interna, de forma na leitura bíblica, ou de forma na meditação dela, né? Desta palavra. Esta mesma palavra que mostra o que a humanidade era quando foi constituída no Éden, no Jardim do Éden. Então traz ao homem uma reflexão do que ele era, do que ele passou a ser e do que ele poderá ser. Então, olhando o conceito do versículo de Jesus em dizer que conhecereis a verdade e ela vos libertará, logo o homem passa a ser escravo na sua própria consciência, pois o homem era um ser de consciência pura, de forma que a valorização da vida era algo inerente neste homem, né? O homem era regente dominador da fauna e da flora, estava sob o domínio daquilo que o próprio Criador tinha colocado para ele. Quando olhamos em Gênesis 1, 26 e 27, né? Que Deus criou o homem para dominar sobre a natureza, sobre os peixes dos mares, né? Após o homem ser dominado pelo pecado, ele passou a ter a sua consciência maculada, ao ponto de demonstrar a sua primeira ação diante do seu pecado, a perda da percepção da sua naturalidade. O casal do Éden passa a coser para si folhagem para tomar como vestimenta, porque adquiriram a percepção maliciosa, diz em Gênesis 3 e 7, e aí já vem o conceito de liberdade deste homem sendo perdida ali. Deixou de existir quando este homem viu que aquilo que era natural, que era como a sua nudez da sua esposa ou da sua mulher, como ato vergonhoso, né?
a psique desse casal foi afetada pela malignidade. Então, o homem, na busca pela liberdade fora do Criador, se tornou aprisionado dentro da sua psique, ou seja, dentro da sua alma. Quanto mais ele queria ser independente, mais escravo ele passava a ser. A segunda coisa que mostra neste texto de Gênesis 3:7 é que eles são dominados também pela ação do medo, né? Uma coisa que não existia outrora na humanidade, a questão do medo. Embora que, segundo a psicanálise, o medo ressalta a ideia de prevenção, ou seja, todo aquele que não tem medo e de alguma forma sofre de algo patológico, ou seja, é um suicida potencial, porque ele qualquer momento ele pode se atirar de cima de um prédio sem medo algum e cometer o suicídio. Mas, segundo a psicanálise, o medo ele é uma prevenção para a sobrevivência do homem, né? Se o medo... Agora, a grande questão que eu faço a pergunta aqui é: se o medo é uma prevenção à vida, por que o homem teria medo daquele que realmente produziu a vida a este homem? Alguém que sentiria medo daquele que forneceu a vida a este homem como Criador? Porque a primeira base de medo que o homem tem é quando Deus chama ele no Éden e diz: Adão, onde estás? O homem se esconde de trás das folhagens, de trás das árvores, e a mesma resposta denotada ao Criador foi quando ele disse: percebi que tu estava vindo e vi que estava nu e me escondi. Por isso tive medo, né? O homem passa a ter medo. Então, o medo aqui ele não é mais do que uma prevenção. O medo aqui ele passa a ser a ausência dessa tal liberdade que o homem tinha. Pois quando o homem era livre debaixo da égide do Criador, não constituía medo algum da aparição ou da presença deste Criador ali no Éden. Então o medo daquele homem, né, do homem, né, trouxe outras consequências a mais, como por exemplo, ele não só teve medo de Deus, mas teve medo de si próprio, medo da sua própria esposa, porque quando ele coseu folhagem para se vestir, porque se envergonharam um do outro, aí observamos o que em toda a história deste homem, desta humanidade, o homem passa a ter o primeiro caso de sociofobia e também o primeiro caso de sociopatologia. Medo de outra pessoa, medo da sociedade, medo de si próprio. Então todo o processo do homem passou a ter esta liberdade prejudicada diante do sistema intrapsíquico do homem, em que ele olha para si mesmo e vê que tudo aquilo que ele buscava como liberdade começa a se desmoronar. Então o homem pós-pecado teve que conviver com seus medos e temores, né? E também com as suas mortes. Então o homem passou a ter a vida dele, não uma vida de progressão,
mas de regressão. O que era para ser vida abundante e liberdade passa a se esvair diante do caos do pecado. Então o homem pós-pecado, ele sempre procura buscar no brilho do olhar do outro o seu referencial. Logo, se alguém percebe a sua existência, né? Ou seja, ele busca no outro o elogio para traçar a si mesmo a ideia da sua existência, como dizer, se alguém me percebe, logo eu existo. Se alguém me vê, logo eu tenho uma importância. Então todo homem pós-pecado procura ser admirado. Procura admiração, tem necessidade de que outros vejam, né? Então o homem passa a viver um momento escravizador das suas vaidades. E quando a Bíblia fala de vaidade lá em Eclesiastes 3, a palavra vaidade em hebraico é rebel. Rebel é a ideia de vacuidade, aquilo que é vazio, aquilo que é como um vapor que desvanece. Então o homem busca sempre nesta liberdade aquilo que não tem sentido, sempre procurando modelar a sua relação consigo mesmo mediante a visão da mídia, o referencial para a sua sobrevivência e os seus temores, né? Então, diante disso, vemos que o homem, diante desse referencial tão buscado para a sua sobrevivência, aparece o quadro de melancolia, depressão, opressão, e por fim ele passa a conviver com o estágio final da loucura. Se não existo, logo não sou visto por ninguém. Se não sou visto, por que estou aqui? Esta é a indagação do homem pós-pecado. Esta é a real angústia do homem em busca de estar no seu interior o autoestima, um bem-estar para esse homem interior, né? O caso da humanidade ainda se agravou mais quando Deus, na sua onisciência, quer trazer o homem para a clínica espiritual e o homem foge de Deus. Quando tenta esconder de trás das árvores, e Deus, aquele que sabe de todas as coisas, né? O homem foge diante desta clínica. E Deus, ao chamá-lo, Deus quer um retratamento. É a primeira coisa que Deus quer trazer ao homem, é o reconhecimento de falhas, o que a sua alma precisa ser retratada. Então, ele se esconde de trás das folhagens, foge de Deus, né? É como se Deus não soubesse aonde ele estava, porque na percepção dele pós-pecado é que se esconder de trás da árvore, o Criador já não mais poderia vê-lo. A escravidão do homem não só foi de forma física, mas ela generalizou tanto na centelha humana que é a mente, de não entender que o Criador é aquele sabedor de todas as coisas. Então, o que havia ali ocorrido ali é que o homem tinha errado, mas não foi para a clínica de Deus, na intenção de ser tratado pelo seu Criador.
Então, o texto de João capítulo 8, versículo 32 ao 36, quando fala-se, pois o Filho vos libertar, o versículo 36, verdadeiramente sereis livres. Esse retratamento desta alma humana é baseado neste Filho que propôs a vir e trazer o homem dentro dessa psicanálise de Deus, ou seja, o homem fazendo uma leitura de si mesmo, levando o seu reconhecimento de causas pela qual se perde lá no Éden e vivendo cada dia os seus temores e medos e cada vez mais distante de Deus. Porém, Deus chama o homem na intenção de tratá-lo, porém a intenção de Deus era que o homem não se esquivasse, né? E sentisse medo do Criador. Deus, como um grande psicanalista, por assim chamar, ele chama o homem para essa leitura de reconhecimento. Mas o homem, ele se torna escravo por detrás daquilo que ele tem como medo, né? Tem como medo. E porém, na sua consciência, estava martirizada este medo ao ponto de ser o transmissor de ofensa, né? Aquele que era produtor da vida, que era aquele que assim o formou. O homem passa a acusá-lo, dizer que toda a decadência dele naquele momento foi a mulher que Deus tinha dado para ele. A expressão é bem clara quando ele diz: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. Ali o homem passa a viver a vida de decadência moral, pois perde a moral entre Deus, pois não reconhecendo as suas falhas, sempre em busca da liberdade, tentando se esquivar dos seus pecados, né? E também deixando de reconhecer aquela que foi formada para ele a sua adjuntora. Ele levou a si a sua exaltação, ou seja, o seu egocentrismo, de também acusá-la, pois dizendo a Deus que a mulher que Deus tinha dado a ele trouxe a ele decadência. Mas antes antes do pecado, ele reconhecia como carne da sua carne, ossos dos seus ossos, ao ponto de dar a ela o nome de Ravá, que em hebraico e hoje em português nós chamamos de Eva. Mas a palavra Ravá tem uma derivação daquilo que também chama em hebraico Havera, que é o mesmo que amiga. Porém, que quando olhamos isto, o homem pós-pecado, ele perde a ciência daquilo que ele considerava como amiga, como parte dele, como parte do todo dele, levando sempre acusações. O homem perde o sentido de humanidade quando desvaloriza a sua própria espécie, né? E a sua visão é deteriorada pelo seu próprio ser insensato, né? E as suas anomalias. Dizer, a mulher que tu me deste, ela levou-me à decadência. Isso não traz o homem à liberdade. Quando alguém está em falhas, levar as suas culpas, a sua queda, a causa do outro. O outro é que me fez isto. Então o homem busca no outro, né, o seu referencial para levantar a sua autoestima, mas também ele busca no outro o seu referencial para aquilo que realmente não traz para ele autoestima, como a sua queda, como o seu fracasso. O outro é que me prejudica.
Então, diante dessa psicanálise do Evangelho, Jesus veio recuperar o homem na sua própria pessoa, levando o homem mediante ao seu pecado, né, que era incapaz de reconhecer a sua humanidade e valorizar a sua espécie. Jesus, como Filho de Deus, ele dá a sua própria vida, mostrando ao homem a valorização da espécie. Quando ele descreve em João capítulo 3, e versículo 16, o Evangelho de João diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O próprio Filho se doa como espécie humana. Diz que, Filipenses capítulo 2, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas tomou a forma humana, né? E pela qual, tomando essa forma humana, ele vem mostrar ao homem o verdadeiro conceito de liberdade. Pois o homem está atrelado a essas anomalias de medo, temores, pela opressão, pela angústia de buscar a felicidade fora do Criador. Então, Jesus traz ao homem a ideia desse auto-reconhecimento, pois por meio da verdade, que verdade seria essa? De o homem analisar o que ele era, o que ele é e o que ele será, quando ele estiver entrelaçado com o Criador, ou se ele estiver fora desta égide do Criador, o que ele será. Nada mais momento angustiante. Então, na psicanálise de Cristo, o homem é chamado para esta leitura de si mesmo, estando ele em Cristo e Cristo nele. Pois o próprio apóstolo Paulo, quando descreve a ideia do homem em Cristo, ele diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então toda a liberdade do homem começa quando ele está entrelaçado em Cristo. Pois o miolo da psicanálise diz que o seguinte, que a humanidade, o homem, só se pode valorizar a si mesmo quando ele, né, atravessa o outro no conteúdo de buscar no outro o seu referencial. Então Jesus trouxe para este homem este referencial que ele tanto precisava, em querer buscar nos outros homens decaídos o referencial num filósofo ou nos grandes pensadores do passado. Jesus mostra que todos eles são falhos, mas Jesus traz a si mesmo a sua própria vida de homem, para dizer ao homem, está aqui o referencial para que você reconheça quem você é de verdade. Então, diz que o texto de João, capítulo 8, e versículo 34, diz assim, respondeu-lhe eles, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre em casa, o filho sim para sempre. Então, desde então, olhando para o conceito de pecado como ideia de religiosidade, nós não vamos entender o que afim Deus veio tratar com este homem. Quando olhamos para a ideia da palavra ramatiologia, ou hamatia, que é a ideia de pecado, errar o alvo, Deus traz este homem a esta releitura, de voltar ao princípio daquilo que ele perdeu e consertar aquilo que ele tinha perdido para acertar o alvo, que era este alvo da vida e a vida com abundância. Jesus não veio com uma nova indagação a respeito do homem, como dizia os oráculos de
aos oráculos de Delfos, na Grécia, né? Os oráculos de Delfos diziam o seguinte: conhece a ti mesmo, né? A psicanálise de Cristo é a resposta para 5 perguntas. 5 perguntas mais frequentes na humanidade. Essas 5 perguntas são: quem sou eu? De onde venho? Por que estou aqui? O que posso fazer? E para onde vou? Esta pergunta todo homem tem que ser feita no seu íntimo, para que esta releitura de humano seja completa, não apenas na filosofia humana, mas baseado naquilo que descreve o Evangelho de João no capítulo 8 e no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o homem passa a ser livre quando reconhecer esses valores pela qual Deus entrega por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus deixa claro, e como resposta, na sua humanização, que a maior tragédia da vida do homem não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Estas 5 perguntas que falamos de início, quem sou eu? Jesus responde na sua encarnação. Jesus, quando ele veio, ele trouxe a resposta para essas 5 perguntas. Quem é você? Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. De onde tu vem? Eu vim do Pai. Né? E o que pode fazer aqui? Jesus, eu estou aqui para salvar as ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Né? E para onde vou? Esta última pergunta, Jesus, eu vou para o Pai. Então, na psicanálise de Jesus, Jesus trata o homem e diz: olha, você é humano, assim como eu agora sou humano e vou para o Pai, né? E quero que vós estejais onde eu esteja, onde eu estou, né? Então, observando o quê? Que Jesus, como humano, ele veio mostrar a valorização da espécie humana, morrendo na cruz do Calvário. Então, Jesus mostra para o homem o que é humanidade quando ele entrega a si mesmo para ser morto da forma que ele morreu. Então, observamos que o homem sempre procurou um referencial e sempre viverá na busca desse referencial.